Olá, estudante! Olá, você aí de casa! Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Ciclo Educação, uma aula de ciências. Comigo, Marisa Araújo ou Marizinha. Uma aula hoje do 7º ano, tá? Do ensino fundamental. Qual que é o tema da aula? Efeito estufa e aquecimento global. Um tema aí bem polêmico e muito falado, né? Você deve ter ouvido falar muito isso na escola, na televisão, nas mídias sociais, porque tem aí abalado aí, né? A gente tem sentido as consequências aí desse aquecimento global. Então vamos lá. Olha essa imagem aqui. Eu gosto de começar com uma pergunta, tá? Para estimular você aí a pensar, a refletir. Você sabia que a Lua é muito fria à noite e muito quente de dia? Não só ela, tá? Outros planetas também têm essa variação grande aí. Por que será? Olha só por quê. A Lua não possui atmosfera, tá? Então, as temperaturas variam até menos 184 graus Celsius durante a noite e esquenta, olha a temperatura, 214 graus durante o dia. É uma oscilação muito grande, quer dizer, uma atmosfera ela é importante para controlar aí esse calor e não ter essa discrepância, tá certo? Com exceção dos polos da Lua, que vão ter uma temperatura aí mais constante, em torno de menos 96 graus. Só uma curiosidade para mexer aí com a cabecinha de vocês. Mas o que aconteceria com a Terra se a Terra não tivesse o efeito estufa? Na aula anterior eu expliquei que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? São gases que protegem aí a Terra e ajudam a reter o calor, tá certo? É natural. Tá certo? E é importantíssimo para a vida. Mas e se não tivesse efeito estufa? O que aconteceria? Olha, sem a presença do efeito estufa, a temperatura da Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus Celsius, seria muito fria, tá? E aí impossibilitaria aí a sobrevivência de diversos seres. Não teria essa biodiversidade que nós temos aqui no nosso planeta, tá certo? Então o efeito estufa aí é importante para a sobrevivência da vida na Terra, anotem isso. E é um fenômeno natural, não é o homem que inventou o efeito estufa, tá bom? Bem, então só para lembrar do fenômeno, que ele é natural, aqui mostrando a incidência da radiação solar. Aqui, ó, de azul e amarelo, a atmosfera, tá certo? Uma parte desse calor, ele vai passar na Terra e vai voltar, e vai dissipar e voltar lá para o espaço, né? Vai ser refletido. Outra parte, ela vai ser o quê, gente? Ela vai ser retida pelos gases do efeito estufa. Então, esses gases ajudam a manter uma parte desse calor em volta da Terra, causando aí uma estufa que vai, então, ser favorável à vida na Terra e evitar de ter aquela oscilação de calor e frio. Tá ok? Beleza? Então, vamos traduzir aí em palavras, tá certo? Eu gosto de falar, a gente aprende ouvindo e aprende muito também lendo e anotando. Então, eu falo e depois eu escrevo para você aprender, tá bom? Olha. O Sol emite radiações que chegam até a superfície da Terra, a superfície absorve parte dessa radiação, quer dizer, o solo, né, chega a 51%, o restante ela converte e emite em forma de radiação infravermelha. Essa radiação vai para a atmosfera, que é composta por gases de efeito estufa. Esses gases, então, são responsáveis por interagir com esses raios e o quê? Absorver, tá? Essa radiação e impedirem que ela volte para o espaço. Só para lembrar aí, né, do que é o efeito estufa. Vamos ver então aqui os gases de efeito estufa. Não se preocupem, né, com fórmulas químicas, tá? Né? Não precisa se preocupar com tantos detalhes, não. Mas olha só, CH4, né, que é o metano, CO2, que é o gás carbônico, são os mais conhecidos aí de vocês, tá? Compostos de nitrogênio, tá? Compostos de enxofre. Esses gases são importantíssimos aí
para aprisionar esse calor na atmosfera. Vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Metano é o segundo maior contribuinte para o aumento das temperaturas da Terra. Olha só. Ele, gente, a potência dele é 21 vezes maior que a do gás carbônico. Então, por mais que ele fique pouco tempo na atmosfera, ele tem uma potência muito maior, ele causa muito mais dano, ele retém muito mais o quê? Calor, tá certo? E ele provém de atividades antrópicas. Quando eu falo antrópica, vem de homem, antropologia estuda o homem, tá? Então, ações humanas, tá? Ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuária. O metano vem muito com decomposição de matéria orgânica, tá certo? Olha, coloquei aqui o desenho de uma vaquinha, tá? Por quê? A emissão do gás metano na pecuária se intensificou, tá, gente? Pelo aumento mesmo, né, da produção, né, em larga escala. E a biotecnologia vem desenvolvendo aí, gente, algumas abordagens para tornar esse setor mais sustentável. Não estou aqui para falar assim, não coma carne, vamos ser contra toda a pecuária. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que existem formas mais sustentáveis, né, de se fazer uma atividade agropecuária, tá? Existe tecnologia para isso também, tá? Então, olha só, que mostra, gente, saindo metano nos gases, né, desses animais, e isso vai para a atmosfera. E aqui, olha, eles são gerados naquela digestão ali, né, com aqueles micro-organismos que estão digerindo ali o alimento dele. E sai em forma de gás, mas também sai aqui, olha, tá? Por via aí respiratória. Sai até muito mais, tá certo? Então, esses gases escapam aí desse tubo digestivo do animal e vai para a atmosfera. Isso aqui é uma imagem da NASA mostrando aqui em amarelo. Olha que interessante. De amarelo até vermelho, o vermelho onde está mais intenso, tá, gente? Um retrato em 3D da presença de metano na atmosfera. Né? Então, desde a Revolução Industrial, que nós estamos aumentando esses gases, tá? Tá certo? O evento da indústria, ele trouxe aí diversos benefícios, né? A tecnologia do celular, televisão, computador, transporte, a gente viaja de avião, mas também impactos ambientais, principalmente com a emissão de gases de efeito estufa. O óxido nitroso, né, que é um composto de nitrogênio, ele pode ser emitido por bactérias no solo e também pelos oceanos, tá? As práticas agrícolas são ações humanas que mais contribuem para o lançamento, né, do óxido nitroso na atmosfera. Exemplo, a gente usa muito fertilizantes que têm a base aí de nitrogênio, tá, gente? E aí você vai contamina o solo e tem os dejetos, isso vai depois para o solo e vai para o ar, tá? Olha que problema, o poder do óxido nitroso é 298 vezes maior que do gás carbônico. Então, todos eles aí intensificando aí o efeito estufa. Os gases fluoretados, tá? Que vem aí do flúor. Como exemplo desses gases, podemos citar os hidrofluorocarbonetos usados em cima de arrefecimento e refrigeração, usados em geladeira, tá? Usa aí esses gases, usado também em sprays, tá certo? Olha, hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica, perfluoroclorocarbono emitido, desculpa, eu falei errado, perfluorocarbono emitido na produção de alumínio, clorofluorcarbono, que é o CFC, que você deve ter ouvido falar na sua escola, inclusive, tá? Esse do CFC. Responsável pela destruição da camada de ozônio. Lembrando que a camada de ozônio, né, ela é formada pela união de quê? Oxigênio, né, e vai formar o oxigênio O2 e forma o O3, que é o ozônio. E esse gás, gente, eles reagem com esse ozônio, ele acaba deixando, ele desconfigura, modifica a molécula dele e aí então ele perde a sua função. Tá? Então, prejudica aí a camada de ozônio. Aqui mostrando aqui, ó, os sprays, geladeira, tá? Extintor de incêndio. Então, tem que evitar aí usar
esses produtos. Bem, dióxido de carbono. Deixei por último, mas não menos importante, porque ele é um gás que tem muita abundância na atmosfera. Apesar de que nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e menos de 1% de CO2, 0,03, mas comparado com os demais gases que eu citei, ele está na proporção que bem maior, tá? Gente, o uso de combustíveis fósseis é uma das atividades que mais emitem esses gases. Lembra dos combustíveis fósseis? Petróleo, né, gás natural, então, que é usado muito nos automóveis, nas indústrias, nas termoelétricas. O uso de combustíveis fósseis, que infelizmente ainda é usado demais nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, usado na China, tem aumentado demais aí o efeito estufa, intensificado o efeito estufa, tá? Principalmente Estados Unidos e China, tá? Desde a era industrial, tá, gente? Houve um aumento de 35% da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Olha, interessante aqui. Quando esse CO2 ele é emitido, nós temos que lembrar aqui, gente, que as árvores elas são importantes aí porque elas estocam carbono, né? A árvore, na respiração dela, ela faz igual a gente. Ela pega o oxigênio e libera o gás carbônico. Mas na fotossíntese, ela absorve gás carbônico e incorpora aí na biomassa dela. Então, as árvores são importantíssimas para retirar o quê? Gás carbônico da atmosfera. Só uma dica aí, se uma pessoa usar 1.000 litros de gasolina por mês, 100 litros de gasolina por mês, o que acontece, gente? Cada carro iria emitir aproximadamente 2,28 quilogramas de CO2 por litro. Para a gente minimizar isso, o que teríamos que fazer? Plantar 4.000 árvores, tá? Para aí você compensar o que o seu carro, o carro do seu pai, está emitindo de gás carbônico por ano. Você está plantando 4.000 árvores por ano? Cada pessoa que tem carro que está plantando? Não. Então, nós estamos o quê? Sobrando gás carbônico. A gente está liberando e não está pegando o quê? De volta. A matemática aí está o quê? Né? Contribuindo negativamente, tá bom? 4.000 árvores daria mais ou menos 19 campos de futebol, tá? Pode começar a plantar árvore. Olha só. Aqui, esse gráfico que eu trouxe para mostrar para vocês, que nós tivemos, né, desde 1960 já, um aumento aí da concentração de gás carbônico, tá? A gente percebe que com a industrialização, olha, 70, 80, só aumentando esse nível de gás carbônico na atmosfera, até chegar aqui 2020, o gráfico é até 2020, tá, gente? E olha só, os países começaram a ficar preocupados, né, com esse impacto do aumento do gás carbônico na atmosfera. Então, nós tivemos diversos encontros, né, as conferências ambientais, né, a primeira conferência em 1972, na Suécia. Depois tivemos no Rio de Janeiro, a ECO 92, e outra na África, né, e por aí vai. Então, olha aqui esse gráfico mostrando, olha, conferência de 72, depois no Rio 92, as conferências das partes, protocolo de Quioto, que é um protocolo aqui, ó, de 97, que entrou em vigor em 2005, que era para quê? Reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera, tá? Olha, está diminuindo? Observe o gráfico. Apesar desses encontros, né, dos países reunirem e criarem metas, acordos, muita coisa aí não deixa, né, que realmente eles cumpram esses acordos. Muitas vezes interesses políticos, interesses econômicos, tá certo? Você deixar de emitir um gás poluente também quer dizer, às vezes, deixar de vender, de lucrar, de ter mais indústrias. Então, e você tem que buscar o quê? Tecnologias mais limpas, tá certo? Por exemplo, energia solar, eólica, buscar outras fontes de energia, tá certo? Né? E novas tecnologias. Olha só, depois tivemos agora mais recentemente, em 2015, o Acordo de Paris, que deu continuidade ao Protocolo de Quioto, tá certo?
Olha, interessante, Estados Unidos, que é um grande emissor de gás carbônico, ele não queria entrar no acordo, saiu do acordo, depois ele entrou de volta, né? O novo presidente, né, o Biden, ele voltou de novo para o Acordo de Paris. O Brasil está desde 2015 e nós temos, então, metas para cumprir, tá, gente? Para reduzir a emissão, porque esse aumento de gás carbono, ele continua, mas a gente quer que ele fique no máximo até 2 só. Porque nós já aumentamos 1 grau na temperatura da Terra e nós estamos sentindo as consequências, que é o quê? O aquecimento global. Tá certo? Então, esses encontros continuam acontecendo, existem metas, mas com certa dificuldade aí em cumprir, tá bom? Estou aqui mostrando o aquecimento global aumentando ao longo do tempo, olha aí. Principalmente aí por causa da Revolução Industrial, tá certo? E aqui mostrando, olha, animais que podem estar em extinção, mais furacões, secas, mudanças climáticas, né? Chove muito em um lugar, a gente viu agora em janeiro muita chuva, né? Torrenciais em alguns lugares, que caem como se fossem bombas. Por quê? Distribuição aí diferente, né, do natural, por causa das mudanças climáticas, tá certo? Então, olha a consequência da intensificação do efeito estufa. Intensificar é culpa do homem. O efeito estufa já é o quê? Natural. Olha, mudanças climáticas, fenômenos climáticos extremos como ondas de forte calor, secas e inundações mais frequentes, derretimento das calotas polares, áreas do litoral poderão ser inundadas, né? Podem sumir aí cidades e ilhas, né? E pessoas desabrigadas. Uma curiosidade aqui para vocês, por que é preocupante que os polos da Terra estejam cada vez menos brancos? Olha, o polo é branco e tem gelo. O gelo não só ajuda a resfriar a terra, mas o gelo, ele é importante, gente, para refletir o calor do Sol, chamado de albedo. Então, o derretimento das geleiras, você vai refletir menos raios solares, então você vai reter mais e vai aumentar ainda mais a temperatura e tornar a vida aqui inviável. E a gente vê todo dia aí que as calotas polares estão o quê? Derretendo, tá? Então, vamos agora pensar em algumas atitudes para conter o aquecimento global. Políticas públicas, esses acordos internacionais, essas conferências, essas metas são importantíssimas. É bom você acompanhar. Anota aí, Marizinha pediu o que é Acordo de Paris, tá? Anotou? Beleza, depois você pode mandar para mim. Podemos fazer enquanto cidadão, né? Aí na sua casa, eu na minha, consumir menos carne, né? Por causa aí da agropecuária e tal. Não desperdiçar alimentos, tá? Buscar alternativas para o transporte. Quando você anda de ônibus, são menos pessoas de carro. Um ônibus vale para um monte de carro, né? Então, valorizar o transporte coletivo, né? Buscar fontes aí de energias limpas, eólica, solar, principalmente, tá? Que está crescendo muito no país. Cobrar políticas públicas, tá certo? Para a gente aí melhorar as nossas condições, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, aprendemos sobre o efeito estufa, aquecimento global e como aí nós podemos tomar medidas para a sua redução. Espero que tenha gostado dessa aula, até a próxima e mande sua pergunta para mim no Tira Dúvidas que eu estou te aguardando. Um grande beijo da Marizinha.